Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan Duarte, para quem não me conhece, e nesta aula eu vou falar sobre classes e orientação a objeto. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Antes de falar sobre classes, precisamos aprender o que é orientação a objetos. A orientação a objetos é um paradigma de programação baseado em objetos, que, como o nome já diz, que são abstraídos do mundo real, ou melhor, da regra de negócio. Este conceito surgiu para resolver o problema da programação estruturada, que consiste de uma sequência de estruturas de comando e com pouco controle de acesso aos dados, o que torna o código difícil de ser mantido e, consequentemente, o torna mais confuso. A POO, como também é chamada, foi criada em 1970 por Alan Kay, matemático e biólogo, porque, segundo ele próprio, abre aspas, o computador ideal deveria funcionar como um organismo vivo, isto é, cada célula se relacionando com outras a fim de alcançar um objetivo, mas cada uma funcionando de forma autônoma. As células poderiam também reagrupar-se para resolver outro problema ou desempenhar outras funções. Fecha aspas. Motivado por isso, o biólogo cria a linguagem Smalltalk, que é a primeira linguagem de programação orientada a objeto, que introduziu o conceito de classes, objetos, atributos e métodos. A POO possui 4 pilares: encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. Encapsulamento é a capacidade de proteger o acesso aos dados. A herança é a capacidade de uma classe transmitir a outra suas características e ou métodos. O polimorfismo é a capacidade de um método aceitar diferentes argumentos de diferentes tipos e retornar valores de diferentes tipos com a mesma assinatura. E a abstração é simplesmente espelhar um objeto do mundo real, trazer características mais importantes do objeto no mundo real para o sistema, fazendo um modelo mais otimizado. Falando de classes, elas representam um arquétipo de um objeto no mundo real, e todo objeto dessa classe terá as propriedades e métodos deste objeto. Vale lembrar que propriedades são os atributos e os métodos, ações. Podemos citar a classe pessoa, cujos atributos são nome, idade, RG, CPF, e seus métodos são comer, andar e falar, etc. Nesse slide vemos uma classe carro, cujos atributos são marca, cor, modelo e ano. E temos um método que transforma, que descreve a classe num único texto. E aqui temos o exemplo de como ela foi instanciada. O construtor de uma classe nada mais é do que aquele método que vai iniciar os dados do objeto, ou simplesmente alocar a memória para a criação dele, caso ele não tenha nenhum argumento, caso ele não esteja na classe. Temos aqui que iniciamos o construtor da classe carro com a marca, cor, modelo e o ano, usando a palavra-chave isto, que representa a instância, aquela instância dessa classe. Temos a herança, que é um recurso da orientação a objeto usado para transmitir todos ou alguns aspectos de uma classe a outra, como eu já expliquei. Vamos agora criar um modelo de uma classe. Começa criando uma classe pessoa, uso o construtor para inicializar os dados dessa classe. E nesse caso eu vou fazer uma classe genérica de pessoa, porque depois eu vou fazer uma herança para inserir os dados específicos.
Vamos criar a classe funcionário. A classe funcionário que herda de pessoa. No caso eu vou ter mais um atributo, que é a matrícula do funcionário. Mas a única coisa é que o nome eu já tenho na superclasse, ou classe mãe, como preferir. Então eu só faço chamar o construtor da superclasse, que vai inicializar o nome. E no atributo específico eu vou colocar a palavra-chave isto, que é da instância dessa classe, da classe funcionário, que só ela terá o número de matrícula. Crio um método para converter os dados da classe em texto. Se você já estudou Java, você vai ver um método parecido, que é o toString, que ele pode ser sobrescrito para você formatar os dados da maneira que você quiser. Só religar a internet que cai. Use isto nome para dizer que é o atributo nome desta instância da classe. E você converte o valor do atributo match, que é o número de matrícula, para que ele seja concatenado ao texto, como já vimos na aula sobre tipos de dados, que você pode ver aqui em cima, no card aqui em cima. Vamos agora instanciar a classe funcionário. Vamos fazer melhor, vamos instanciar a classe pessoa. E a classe funcionário, que possui seu número de matrícula. Vamos escrever as informações da classe, primeiro da classe pessoa e depois da classe funcionário. Visto que não há nenhuma modificação a ser feita, vamos executar o código. Vimos que só a classe pessoa só mostra o nome e a classe funcionário mostra, além do nome, o seu número de matrícula. E eu não precisei reescrever um atributo chamado nome, porque eu já tenho ele na superclasse. Vimos aqui os seguintes pilares: a herança, nessa linha de código aqui. Vimos também polimorfismo, que eu simplesmente usei uma mesma assinatura de um método que se comporta de maneira diferente. Usei também encapsulamento, que eu não acessei diretamente o atributo do nome da superclasse, nesse caso aqui, mas como ele é herdado, eu consegui ter acesso a ele. Vimos também exemplo da abstração, que é como seria o modelo de uma pessoa no sistema. Modelo bem genérico, e aqui um modelo mais específico. E é isso, basicamente a construção de uma classe. Mas o que seria o construtor? O construtor serve para inicializar a instância e construir alocar o espaço de memória no computador para armazenar os dados daquela classe. Para isso que serve o método construtor. A palavra-chave super referencia
a superclasse. E a palavra-chave isto referencia a instância atual da classe onde ela está. Nesse caso, o nome da instância da classe funcionário naquele estado de execução. E aqui vemos as instâncias das classes e os seus estados atuais. Na aula de hoje, vimos um breve histórico da orientação a objeto, o conceito de classe, método e atributos. Aprendemos também a criar classes na linguagem. Aprendemos também a criar classes na linguagem Égua. Na próxima aula vamos falar de importações. Até lá!